Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente entra no nosso terceiro episódio do Zero ao Render, onde eu vou te ensinar como que eu fiz esse lavabo aqui. E, gente, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre modelagem, sobre otimização do software e otimização do projeto. E a gente fez um enquadramento da nossa cena e algumas configurações para a gente poder agora fazer alguns testes de iluminação. Então hoje a gente vai começar a falar da iluminação, que é um assunto que vocês têm muitas dúvidas. E eu escolhi um ambiente sem iluminação natural para a gente poder ver como que a gente faz para iluminar um ambiente que não tem iluminação nenhuma externa. Então eu vou espelhar minha tela para a gente começar a ver esse processo e vocês entenderem como que eu fiz a iluminação desse lavabo. Então vamos lá. Ó, meu projeto está aqui. A gente parou ontem, né, na etapa de fazer o enquadramento dessa cena. A gente fez algumas configurações iniciais. Se você não viu, volta na aula passada. E hoje, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Para começar a iluminar esse ambiente é tirar, ocultar, na verdade, esses revestimentos, essas texturas que a gente tem, para a gente conseguir fazer alguns testes de iluminação de forma mais rápida. Então, olha como é que a gente faz. Eu vou abrir o Asset Editor. A gente está aqui na etapa que todas as configurações de ontem estão salvas. A gente está com uma configuração mais baixa. E a gente vai vir aqui, ó, em Material Override e vai habilitar. O que acontece, gente? Se a gente tivesse um ambiente com um basculante, com algum tipo de iluminação natural entrando nesse ambiente, a gente teria que habilitar esse material override e configurar alguns materiais que permitem a entrada de luz, como vidro, cortina, background, se esse background for em PNG ou em JPEG. Então, a gente vai configurar esses materiais e desligar o material override dele. Só que, como nesse ambiente a gente não tem entrada de luz, a gente não vai precisar de fazer essa etapa. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer para vocês um render, agora que eu liguei, para a gente ver o que vai acontecer. Bom, finalizado o nosso render, o que a gente consegue ver? A tela, ela ficou toda preta. E por que acontece isso? Porque a gente não tem nenhuma iluminação natural entrando nesse ambiente. E a gente ainda não começou a configurar a nossa iluminação. Então, a partir de agora, a gente vai começar a configurar a nossa iluminação. E o que a gente tem que pensar, gente? Quando a gente vai fazer a iluminação do nosso ambiente, a gente tem que sempre posicionar os pontos de luz onde realmente tem luz. Então, luz onde tem luz. Igual eu falei para vocês, acho que na primeira aula, né? Tem gente que pega, coloca um retângulo no teto de luz e aquele ambiente perde completamente a caracterização, né? Ele fica um ambiente sem emoção. Então, a gente vai colocar a iluminação onde existe e depois a gente vai começar a configurar essa iluminação para ela atender ao que a gente imaginou de ambiente. Tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. E eu vou começar a criar a minha iluminação. Então, nesse ambiente é onde que eu tenho luz. Eu vou ter luz aqui, né, nessa cavinha. Eu vou ter duas cavas com uma iluminação aqui de fita de LED. Então, a gente vai fazer essa fita de LED agora. Aí, o que eu faço? Ó? Quando a gente vai fazer uma fita de LED, a gente vai criar um grupo. Eu já pego o fundo aqui mesmo. Criar um grupo. Eu vou duplicar um pouquinho aqui pra frente. Eu dupliquei, ó. Vocês podem ver que eu ainda tenho fundo aqui e eu dupliquei essa camada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma mesh light. Essa mesh light é o tipo de iluminação que eu uso para fazer fita de LED e algumas iluminações indiretas no projeto. Então, vamos lá, como que eu faço? Essa mesh light, ela só é criada se a gente tiver um grupo. Então, ó, como eu tenho esse grupo aqui, ela foi habilitada, tá vendo? Aqui na nossa abinha de iluminação. Se eu não tiver um grupo, gente, ela simplesmente não vai estar habilitada, ó. Eu tô aqui, não é um grupo.
tá desabilitado. Então vamos lá, vou entrar aqui, vou pegar meu grupo, criei uma Mesh Light. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse ripado de cima. Eu vou clicar na última face 2 vezes, selecionar a face que vai ser a minha fita de LED, vou criar um grupo e vou duplicar essa face, ó. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Vou dar ESC e sair aqui do grupo. Volto para minha cena. E agora, gente, a gente vai fazer a nossa iluminação atrás do espelho, colocar um LED atrás. Então, olha só o que eu faço. Puxo o espelho aqui para o lado, numa medida que eu vou saber voltar depois. Vou vir aqui, ó, entrar dentro do grupo e vou dar um offset aqui. Vou dar um offset de 0,1. E aí, eu vou puxar, fazer um push-pull aqui. Puxar um tanto para poder encostar na minha parede, porque o meu espelho ele tá um pouco afastado da parede para a gente conseguir gerar essa iluminação. E essa face aqui, que é onde a minha fita de LED vai estar, eu vou criar um grupo para poder a gente conseguir colocar a Mesh Light. Então, grupo criado, a Mesh Light foi ativada, eu vou clicar nela. Vou apertar ESC e voltar com o espelho lá para dentro. Agora, gente, a gente vai configurar essa iluminação de Mesh Light. Eu vou abrir o Asset Editor, vou vir aqui, ó, na minha iluminação e as minhas meshes estão criadas. Agora, gente, o que eu faço? Eu vou nomear, tá? Essa aqui é a da parede. Mesh parede, eu faço isso para não me perder. Isso entra na parte que eu falei com vocês de organização do arquivo para a gente otimizar nosso tempo. Ó, essa daqui é a do espelho. E essa que sobrou, então, é a do teto. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essa abinha de configuração. Eu vou entrar nessa cor aqui, que é a cor da minha iluminação. E eu já venho direto aqui no Kelvin e vou colocar a iluminação que eu quero. Vou colocar 2700. 2700 kelvins, né? E vou fechar. Ou então, gente, a gente pode vir aqui, tá? Trocar de 0 a 255 e colocar o RGB da iluminação, mas eu prefiro colocar ali mesmo. Eu vou abrir aqui as opções. Não vou mexer aqui embaixo, eu vou fechar. E vou diminuir a intensidade, vou colocar 8. Nisso, eu vou copiar essa cor aqui para todos, porque vai ser a mesma iluminação, e eu vou diminuir aqui a intensidade de todos. E, gente, essa intensidade é teste, tá? Eu não uso sempre a mesma quantidade, então eu vou testando quando eu estou fazendo esses testes de iluminação para eu ver qual que vai funcionar para determinado projeto, porque vários fatores influenciam. Quando a gente tem iluminação externa, aí a gente também vai variar esse valor. Então, cada projeto é um projeto. Por isso que eu falei sobre a questão de não ficar replicando as mesmas coisas para todos os projetos, porque isso faz o seu projeto perder a individualidade dele, né? Então, ó, coloquei as minhas Mesh Lights aqui. E vamos fazer um render e ver o que está acontecendo. Então, gente, nosso render está finalizado. E vocês podem ver que a iluminação está muito amarela, está bem estourado ainda a luz. Então, olha o que a gente faz. A gente vai abrir aqui essa abinha, que é a correção da iluminação dentro do próprio V-Ray. Então, a gente consegue fazer uma pós-produção ali dentro. E aí eu vou abrir aqui, vou ativar a exposição. E aí o que a gente faz? Nessa segunda abinha aqui, ó, é aqui que a gente consegue controlar os estouros de luz da nossa cena. Então eu sempre diminuo isso aqui. Tá vendo? Eu diminuo quase no máximo pra gente poder conseguir, ó, tirar aquele estouro ali de toda a iluminação. Olha a diferença que dá. Aí eu vou vir aqui na exposição e vou aumentar um pouquinho para esse banheiro, porque eu quero uma iluminação mais baixa, uma iluminação mais amareladinha. E isso também, gente, depende do projeto, tá? Cada projeto é
Cada projeto é um valor que a gente usa. Aqui no contraste eu não vou mexer, vou minimizar, vou abrir aqui. Aqui a gente mexe, ó, na temperatura da nossa cena. Então, se a gente puxa mais para cá, para o ladinho azul, vai ficar mais amarelada. Se puxa mais para cá, fica mais branca. Aí aqui eu vou usar um 6.200. Aqui a gente vai mexer com saturação, aqui eu não vou mexer. Aqui, ó, eu vou ativar. E eu gosto de usar nos meus projetos alguns valores. 0,04. Menos 0,02 e aqui 0,01. Aí quando a gente habilita e desabilita, ó, a gente vê a diferença que dá. Olha como é que ficou uma cena mais quente, mais agradável. E aqui, gente, eu vou mexer só mais nessa abinha. E aqui a gente consegue, ó, controlar as partes escuras da nossa cena. Tá vendo? Onde está mais escuro, fica mais escuro. E aqui, onde está mais claro, vai ficar mais claro. A gente consegue controlar as partes claras da nossa cena. Então, para esse projeto aqui, eu vou mexer só um pouquinho aqui, quer ver? Vou habilitar aqui e vou puxar um pouquinho. Pronto. Na pós-produção, é isso que eu mexo. E aí, gente, vocês podem ver que a cena, para mim, ela ainda tá um pouquinho amarelada, porque eu vou utilizar tons de madeira, então acho que ela vai ficar muito saturada. Então, ó, eu vou fechar aqui. E uma coisa que eu faço para esse tipo de cena, que a gente não tem a iluminação natural entrando, então fica uma cena só com luz artificial, para dar uma balanceada, eu vou colocar um retângulo de luz bem pequenininho aqui no centro, tá? A gente tem que afastar ele aqui da face, senão ele vai bugar. Eu afasto um pouquinho. E eu vou entrar aqui, ó, e vou configurar esse retângulo. Aí eu vou colocar teto. Eu não vou mexer na iluminação. Aqui eu vou diminuir bem a intensidade, é só para dar uma quebrada naquele amarelado mesmo ali da cena. Vou marcar para ficar invisível, para esse retângulo não aparecer no nosso teto. Vou desmarcar aqui o especular e as reflexões, né, para não aparecer esse retângulo refletindo em espelho ou enfim, né, para a gente não ter nenhuma interferência. E vou fechar aqui e vou voltar. E agora, gente, eu vou abrir de novo aqui e eu vou salvar essa cena aqui do lado, nesse Hzinho que a gente salva, tá? Vou apertar aqui no disquete e eu vou renderizar de novo pra gente ver a diferença que deu com o retângulo de luz ali no teto. Então, vamos renderizar. Então, gente, nosso render tá finalizado e eu vou abrir aqui pra gente comparar depois que eu pus o retângulo de luz, ó. Aí eu vou colocar aqui olha a diferença que dá. Tá vendo? Por a gente não ter nenhuma iluminação natural, nenhuma iluminação externa entrando, fica um ambiente muito saturado. Então, assim, é uma técnica que eu uso para tirar um pouquinho da saturação do ambiente sem forçar tanto na pós-produção dentro do V-Ray. Então, gente, o que eu vou fazer agora que a nossa iluminação tá pronta? Eu vou voltar com as texturas, então eu vou fechar aqui também. Vou abrir novamente o Asset Editor, vou vir aqui, ó, e vou desabilitar o Material Override. E aí, a gente vai ter as nossas texturas de volta. Eu vou agora fazer um render com os nossos materiais sem estar configurados. Vou salvar e depois a gente vai configurar os nossos materiais e fazer novamente um render para a gente comparar esses dois renders, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um render agora com os nossos materiais. Então, gente, nosso render está finalizado e vocês podem ver que a iluminação ela ficou bem realista, né? Bem dentro do que a gente queria. Se eu não tivesse colocado o retângulo, ia ficar muito saturado, porque a gente tem muita luz amarela, a gente tem madeira, e eu ia ter que forçar muito na pós-produção. Então, para evitar isso, utilizei o retângulo de luz. Aqui eu vou salvar essa imagem, tá? E na próxima aula a gente já vai entrar
configurando os nossos materiais e modificando alguns parâmetros das nossas configurações para a gente melhorar a qualidade do nosso render final. E aí eu mostro para vocês como é que vai ficar essa imagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.